né, para falar o que é que aconteceu no passo a passo com o Jonathan Gomes. Como o Jadson bem disse, houve um contato sim, inclusive foi um contato que eu que iniciei, né? Eu busquei o contato direto com o atleta, quando eu vi a notícia que ele tinha saído, aquela história, o não a gente já tem, né? Então, vamos ligar. A princípio, o Jonathan, ele super mostrou interesse assim, em vir. A família dele gosta muito de Maceió, a esposa e os filhos, quando moraram na primeira passagem aqui, guardam essa recordação com muito carinho. Então, o primeiro momento dele foi de dar logo o ok, que queria vir e tal, e passou o contato do empresário. E aí, com o empresário, a gente teve um pouco mais de dificuldade. Realmente, a gente está competindo com outros clubes com um poderio financeiro maior do que o nosso, clube de Série B do Brasil e também clubes da primeira divisão argentina. Então, a gente está com esse empecilho. Você já foi até onde poderia ir, a gente faz tudo dentro com os pezinhos no chão, então a gente sabe que a gente não tem como competir com o time de Série B do brasileiro, não tem como competir com o time da primeira divisão da Argentina, então a gente mostrou para o Jonas qual é a nossa situação hoje. Então, falei, Gomes, a gente está aqui com um grupo muito unido, o nosso elenco não tem problema de relacionamento, o nosso elenco está com todos os salários e premiações pagas, inclusive algumas de forma antecipada, a gente está praticamente classificado na Copa Nordeste para a segunda fase, exceto uma tragédia muito grande, uma combinação de resultados assim, monstruosa que vai fazer a gente ficar fora da próxima fase da Copa Nordeste, nem que seja pelo menos em quarto, mas assim, a gente vai estar lá. A gente está na quarta fase da Copa do Brasil, com a possibilidade de enfrentar um grande clube brasileiro aí em 2 confrontos. E a gente está lutando na Série C, numa posição ainda legal, ali nono, brigando para voltar para o G8. Então, mostrei para ele, mandamos vídeo do CT novo, porque quando ele veio para cá ainda era o CT antigo. Então, mandamos um material muito bem feito lá pelo Max, para mostrar como é que está o CT novo para ele aqui. Ele ficou até impressionado, porque ele conhecia só o CT do Mutange. Então, a própria torcida, quando soube do murmurinho, começou a invadir as redes sociais do atleta e mandar mensagem. E isso chegou até ele falou com a gente já dessa repercussão que houve. Mas a gente para onde a gente consegue, né? A gente não vai dar um passo maior do que a perna, apesar de eu gostar demais do futebol do atleta e achar que é um jogador que encaixa no estilo do Igor jogar, que é justamente aquele poder de marcação que ele, apesar de ser um meia mais qualificado, ele é um jogador aguerrido. Então a gente imagina até ele jogando junto com, não quero me meter na do Igor não, pelo amor de Deus, mas imagino até ele jogando junto com o Brian. Né? O Brian é um pouco mais aberto, como ele gosta de jogar, cortando para o meio, o Jonathan ali mais centralizado, ou então o Jonathan naquela trinca de volantes. Imaginou o Jonathan com o Camacho ali, fora os outros volantes ajudando. Então, assim, a gente pensa. Né? Eu acho que é um jogador que agregaria bastante, como você falou, é um jogador que ano passado jogou 40 jogos, né? Ano passado. Então, um jogador que tem 35 anos, mas que ano passado ele jogou 40 jogos. Não é um jogador que tem um histórico de lesão. Esse ano ele não teve uma lesão importante. Ele começou a pré-temporada bem, teve uma torção de tornozelo no começo da pré-temporada. Nesse momento ele perdeu um pouco de espaço, né? Os meses começaram a funcionar, o Rosário teve um começo muito bom de ano, então ele começou a ficar no banco e entrou muito pouco. Foi isso que fez ele antecipar a rescisão do contrato para buscar um novo clube. Então, hoje a situação da gente aqui, o Jonathan tem a proposta da gente nas mãos e junto com o staff e a família deles vão decidir para onde eles vão. Se vem para cá ou se vai para algum outro clube. Agora, o CSA também não espera. A gente também não pode esperar. Né? Então, a gente também já está pensando no plano B, no plano C, e estamos nos movimentando acerca de outros nomes para que a gente tente reforçar o time na maneira do possível. Aí. Nesse momento, ele está livre no mercado, ou seja, você não precisaria pagar multa a nenhum clube, enfim, apenas aquela questão de luvas, né, que geralmente acontece com o jogador, né, o empresário ali, se faz esse pagamento, enfim, mas a questão simplesmente, pelo que você nos falou, é salarial, né? Ele está com outras propostas, o CSA chegou no seu teto, o teto que o CSA ofereceu para ele, tem como ainda aumentar mais um pouco? E outra pergunta dentro dessa, seria o maior salário do CSA, caso o Jonathan aceitasse? A gente chegou realmente no limite, eu não consigo mais aumentar nada, né? Inclusive foi comunicado a ele ontem e ao empresário que o CSA para por ali nas propostas, né? É uma proposta válida, mas é aquela que está lá com ele. Então, se ele achar que dá, ele vem. Se ele achar que não dá, a gente vai buscar outro jogador. Mas é um valor considerável. Eu acho que para um time de Série C vai ser um valor muito importante. Mas a gente considera que por tudo que o Jontas fez na passagem dele aqui, pelo carinho que a torcida tem,
e pela experiência e qualidade que ele pode agregar ao nosso elenco, a gente faz essa aposta, caso ele aceite o que foi passado para ele, a gente faria essa aposta para poder, vamos dizer assim, trazer um jogador desse naipe, um jogador que há poucos anos aí estava jogando Libertadores, ou Sul-Americana, primeira divisão da Argentina, em clubes importantes como o Racing, Argentino Júnior, agora o Rosário Central, né? Então, um jogador acostumado a grandes partidas. A decisão, o Racing estava agora disputando, foi campeão daquela Copa com o Botafogo, né? A Recopa, enfim, e foi campeão da Sul-Americana também, enfim. Mas ele não estava lá, mas ele no ano passado ele estava lá 2 ou 3 anos no Racing, enfim. Ele ficou 2022 e 2023 no Racing, começou 24 no Racing e depois transferiu para o Rosário, que, se eu não me engano, é a cidade dele.